bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Estamos começando o nosso programa semanal para que você fique por dentro. É hoje apresentado por mim e pelo Márcio. De novo eu. Sempre eu, né? Isso. Eu quero começar o programa hoje nos desculpando pelos problemas técnicos que teve no programa da semana passada, na hora da edição. Parece que saiu uma música no final do programa, né? E aí o pessoal andou dando uma reclamada e vocês têm razão na reclamação. E podem ter certeza que o programa dessa semana não vai aparecer nenhum gravando no meio, não vai ter nenhuma musiquinha no final que não dá pra ouvir a gente, vai estar ok, vai estar show de bola. Só a ambulância que todo dia quem tá gravando ela passa aqui, ela vai passar de novo hoje, que é regra, né? Nós estamos gravando mais cedo hoje, né? Bom, mas vamos lá, essa semana foi a semana da CIPAT, né, na escritoria na ID10, lá na Sé. Você esteve lá ontem? Isso. Ontem ou anteontem, né? Fazendo uma palestra lá, eu também estive lá, dei uma ajudada. Eu pude acompanhar essa semana as reuniões que a comandante fez, uma reunião de apresentação no Comando Leste. Consegui hoje na reunião lá do Comando Sul, mas eu cheguei já no final, porque realmente é longe pra caramba. Você tá falando coraçãozinho pra quem aí? É convidado isso, é? Eu já zoei tudo. E também tem umas notícias boas aí de algumas ações que foram ganhas, né? Aí a gente quer apresentar o resultado das ações e parabenizar inclusive os colegas que confiaram na gente, que acreditaram na gente, os resultados estão aparecendo, né? Nossa jurídica dessa. Uma delas, inclusive. E para encerrar, falar sobre credenciamento de motorista, né? O que a guarda diz, o que a legislação diz e como é que tem que resolver essa parada aí. Vamos lá? Vou começar falando da CIPAT, então você começa que você teve uma CIPAT. É ID10 ou ID11? É 10, né? Certeza? Não, e 11. É 11. 10 é o Bom Retiro, né? Que faz 2 semanas que a gente não fala dele aqui, né? A CIPA da ID11, né? Sandra Pesola está à frente lá. Eles organizaram uma CIPAT, assim, tem que tirar o chapéu, que foi muito bem organizada. Fizeram toda a estrutura burocrática para validar as horas de CIPAT como curso validado pela Secretaria. Vale para o EQP e conta ponto para a promoção vertical. Exatamente, né? Então, organizadinha, com o cronograma, show de bola. E aí nos convidou a falar sobre a reforma da Previdência, PEC 06, que é o assunto do momento, né? Para os profissionais de segurança pública, né, principalmente da Guarda Civil Metropolitana, que não estão ainda inclusos no texto que vai dar a aposentadoria policial, né? E aí a gente foi lá falar sobre sobre essa reforma da Previdência. Bom, primeiro eu apresentei todos os monstros da reforma, né? Todos os impactos que ela vai ter na vida da pessoa, por exemplo, no caso de pensão, no caso de ter que trabalhar até os 62 anos as mulheres, 65 os homens, né? No caso de como vai ficar os provimentos, os vencimentos, quando se aposentar, que não é integral, paridade que extingue. E aí depois você fez aquela fala que fala sobre dados estatísticos da nossa corporação, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, que hoje a gente já tem um efetivo envelhecido, né? Nossa faixa etária já é alta, né? Já está ali perto dos 40 anos de idade, né? E se for aprovada essa regra, em 10 anos a gente vai ter um percentual muito grande da instituição com mais de 55 anos, e a gente sabe que nessa idade começam o índice de afastamento ser maior, né? De cada 2 pessoas que têm mais de 55 anos na guarda, uma não está na atividade física. Exatamente. Isso é só para simplificar, para a gente poder avançar, e essa é uma discussão, por isso, continue pressionando o seu deputado, manda e-mail, conversa. Se o seu deputado for na sua vila, vai lá e fala, olha, não pode fazer o policial trabalhar até os 65 anos e tal. Porque justamente o que você falou, que é o seguinte, se a ideia é economizar, não vai funcionar. Né? Porque se a gente vai ter daqui 10 anos uma corporação de que a cada 2 policiais, um vai estar trabalhando e um vai estar afastado, na verdade a prefeitura vai estar pagando 2 policiais para um estar exercendo atividade. E esse um que está exercendo atividade vai estar sobrecarregado de trabalho, vai acabar afastando também. Né? Então, se a ideia é economizar 1 trilhão para os cofres públicos, na prefeitura de São Paulo já não vai dar certo. Vai gastar mais, vai demandar mais saúde, né? Isso, mas só para a gente encerrar esse assunto CIPAT, novamente parabenizar o pessoal da Sé e deixar que as outras CIPAs, né,
Porque toda CIPA tem que fazer esse impacto, não é só a série. Né? Que pegue o modelo, entre em contato com a menina lá, com a Adileia e tal, que elas vão ajudar para poder organizar, que é importante. E se precisar que a gente vá falar também, nós estamos à disposição. Vamos para a próxima? Vamos. Bom, a comandante Elza saiu em reunião com os comandos operacionais, né? Leste e Sul, nessa semana, e você teve a oportunidade de participar dessas reuniões. Uma reunião de apresentação, né? A comandante está se apresentando ao efetivo, bastante gente já conhecia a Elza aqui, que está desde de 86 na Guarda Civil, bastante gente já trabalhou, já teve oportunidade, mas tem bastante gente que não conhecia ainda, né? E aí a comandante fez essa fala, fala aí como foi essa apresentação, né? Eu não participei da reunião, eu acompanhei, né? Porque eu não falei, fui lá, acompanhei e tal. Assim, ó, eu vou dizer uma coisa que até já disse para a própria comandante, que eu tenho sentido nela uma disposição grande de fazer, assim, de avançar, né? Eu acho que ela tem uma vantagem no comando que ela não chegou pronta, sabe? Não estou pronta e tal, então ela está pisando leve nas coisas, mas e ela fez as reuniões de apresentação, eu acompanhei as duas da Leste, eu tive condições de pegar do começo até o fim, né? Não fui na da Norte porque nós nem fomos avisados, né? que das datas da reunião, na Leste nos avisaram, na Sul nos avisaram, a gente conseguiu acompanhar. Eu tive hoje na da Sul, já cheguei no final, mas o que ela tem feito, ela faz uma reunião com o efetivo todo, depois faz uma fala específica só com os inspetores. Mas de maneira geral, cara, eu gostei do que eu vi, da maneira como ela fazendo as coisas. Embora algumas pessoas confundem um pouco a fala, né? Eu vou dar um exemplo que na reunião da Leste, lá quando ela foi perguntada sobre a questão da DEAC para os readaptados, ela falou que isso está sendo estudado, que está sendo feita uma parceria com o sindicato para a gente construir uma solução, ela até ressaltou isso, que eu achei uma coisa bastante legal e tal, mas em nenhum momento ela falou de restrito, de DEAC para restrito. E aí saíram pessoas lá falando, não, a comandante falou que está certa a DEAC para restrito, e ela não falou isso. Então, às vezes tem um ruído entre o que ela diz, e eu estou dizendo que eu ouvi, e o que as pessoas acham que ela disse, né? Então, até para ajudar nisso, né, assim como alguém que teve na reunião da Zona Sul falou que, não, a comandante falou, você não está satisfeito com a guarda, pede baixa. Ela também não disse isso, né? Ela fez todo um histórico e disse que ninguém tem que ficar aqui sofrendo, né? Se a pessoa acha que aqui não é o lugar dela, não tem que ficar aqui mesmo, mas não foi nesse coisa, não está satisfeito, pede baixa. Ela fez toda uma coisa. Então, tem realmente diferença, e talvez até para ela mesma, né? Acaba servindo que às vezes a gente vai aprendendo na fala de ter que escolher muito mais as palavras para ter certeza que a outra pessoa está entendendo exatamente o que eu quero dizer. Eu estou falando isso tranquilamente porque isso já aconteceu comigo muitas vezes, né? Sim, as pessoas têm o hábito de ouvir o que quer ouvir. Isso. Ou o contrário, né? Mas, de maneira geral, o que a comandante está falando é que ela quer uma guarda mais profissional, né? Principalmente dentre os gestores. Ela quer que os gestores sejam mais profissionais. Isso eu achei muito importante. Uma coisa que ela falou, que eu acho que é importante ressaltar, é que ela quer o comando, que o comando da guarda ele seja assim, justo, né, que tenha uma certa dose de tolerância para não levar tudo a ferro e fogo e tal, mas que tem um caso que na gestão dela vai ser tolerância zero, que é violência doméstica. Né? E nisso ela tem razão também, que a gente tem visto aumentar esse tipo de problema dentre colegas, muitos colegas acabam respondendo por conta de violência doméstica, e de que ela não quer que quando chegar esse tipo de denúncia, enfim, de queixa, de chamada na guarda, que não é para passar a mão na cabeça, né? Isso é da mulher do guarda. Vou dar um exemplo bem simples assim para a gente entender. A mulher do guarda ligou lá, meu marido está aqui me batendo e tal, e vai uma viatura lá para atender aquela coisa, e chega lá, pô, pano quente, tentar ajustar e tal. Ela disse que não terá tolerância com esse tipo de coisa, né? Que ela, até dá para entender, ela é oriunda do programa Guardião Maria da Penha, né? Tem toda uma história, tem todo um estudo, ela entende bastante desse assunto,
Então é importante saber disso. Então a outra coisa é que ela falou isso textualmente, de que também não será tolerado assédio sexual e assédio moral durante a gestão dela, e ela usou uma expressão assim que eu achei muito legal, que ela falou publicamente na frente de todos os gestores, e pro efetivo: se você estiver sofrendo, denuncie. Denuncie para o comando, denuncie para a ouvidoria, denuncie para a controladoria, denuncie para o sindicato, denuncie para quem você se sentir confortável para denunciar, mas denuncie, pois só através disso é que vai se conseguir combater isso dentro da instituição. Então, nesse sentido, a comandante está de parabéns, e aqui eu quero renovar, de que enquanto a gente estiver vendo boa vontade e disposição por parte do comando, e nós estamos vendo, nós estamos aqui para ajudar, vamos colaborar, contribuir no que for necessário para que as coisas avancem. Nós queremos uma guarda cada vez melhor, mais estruturada, mais forte, mais organizada, e que seja menos sofrido o trabalho aqui. Tivemos uma reunião com ela essa semana, a gente fala, vamos deixar para outro programa, para o programa não ficar muito longo, né? Mas de qualquer maneira, a fala que eu vi, né, dessas reuniões que eu pude participar, me parece que está indo para o caminho correto do que a gente espera do comando. Você falou sobre assédio moral, e como o tema anterior era CIPAT, a Inspetoria ID 2425 Guanás, Inspetoria Guanás, 24. está organizando uma CIPAT também, nos moldes da ID 11 lá, viu? Bem organizada, será validada também e tal, e a nossa participação lá vai ser justamente tratando do tema de assédio moral. Então, a gente vai levar toda uma apresentação. Aliás, falando da ID24, o inspetor João, legal, gosta dele, ele é um cara, você vê, às vezes a gente acha que que é uma pessoa tranquila, que não sei o quê, mas tá redondinho, a gente não vê reclamação da inspetoria, o pessoal faz a atividade física, a unidade funciona, ele quando tem dúvida, ele mesmo liga para perguntar, estou com uma dúvida aqui, né, como é que vocês enxergam isso, funciona redondinho, cara, até dá parabéns para o inspetor João, que eu acho que, às vezes eu tenho até medo, né, que aí na outra semana acontece alguma coisa, mas por enquanto a gente tem que registrar isso. Vamos lá, Márcio? Ações ganhas, né? Então deixa eu fazer um histórico. Há um tempo, nós falamos aqui nesse programa, inclusive eu dei uma pulada na cadeira aqui, sobre o caso daquela colega que era lá da Penha, que a administração suspendeu lá, cancelou o auxílio de transporte dela e mudou o itinerário, porque ela pegava um trem, descia em Itaquera, exatamente, aí pegava o metrô, descia lá na Vila Matilde e ia para a base. E aí eles acharam que estava errado, que ela tinha que pegar o trem, passar na frente da base, descer lá no Brás, aí passar para o metrô para não pagar a passagem, voltar para a Vila Matilde para poder ir para a base, para a administração economizar o dinheiro. Isso é uma parte. A outra parte é que eles estavam tomando dela o dinheiro que tinha pago do outro itinerário lá para trás. Ela nos procurou de maneira correta e nós entramos na justiça. E qual foi a decisão? Liminar concedida. Liminar concedida a juiz ou juiz Kenichi Koyama, não sei se é juiz ou juiz porque o nome é oriental, mas a autoridade judicial determinou que cesse os descontos. Já determinou que, liminarmente já determinou, cesse os descontos. E depois vai julgar, vai sentenciar lá no mérito lá, e aí vai decidir se devolve o dinheiro, que a gente está pedindo que devolva todo o dinheiro que foi descontado, né? E tem 3 erros básicos aí, Cláudio. Primeiro, o cálculo foi feito errado, do auxílio transporte. Ela fez o documento pedindo assim, eu quero um ônibus, eu quero um metrô, eu quero um trem. Né? Obviamente é ida e volta. Alguém só considerou ida, não considerou a volta. Então o cálculo foi feito errado. Segundo, ela recebeu de boa fé. Né? Vencimento, veio ali no vencimento dela, ela recebeu de boa fé. E o que ela fez de boa fé? Gastou de boa fé. Ela pegou um ônibus, um trem e um metrô para vir trabalhar. Todos os dias. E pegou um metrô, um trem e um ônibus para voltar para casa. A justiça pagou a passagem. A justiça entende que esses vencimentos são irrepetíveis, ou seja, não se estorna para os cofres públicos, independente do erro ter sido, né? Ainda mais que o erro foi da administração pública. Terceiro, o que a justiça determina? Isso aí é o STF. Se tem um ato administrativo que vai interferir no direito do servidor ou de terceiro qualquer,
tem que haver um processo administrativo e tem que dar a chance da pessoa se defender. Não é simplesmente assim, vem cá, toma o meu dinheiro e leva embora. Não. Tem que instaurar um processo administrativo, chama a pessoa, dá a chance da pessoa, né, apresentar lá os argumentos dela, depois chega numa conclusão. Isso não foi feito no caso dela. Porque chegaram na conclusão, já começaram a descontar e tal. A autoridade judiciária levou em consideração esses 3 argumentos e determinou: cesse imediatamente o desconto. Já serviu de ofício, então o mandado de segurança já serviu de ofício, já foi oficiado a DRH, para que não seja mais O descontado. próximo pagamento já não tem que descontar mais. Ainda hoje eu vou sentar lá com a diretora Cristina Seder, para ver, porque tem mais 2 casos. Né? Além da Graças, tem mais 2 casos, que se eles falarem assim, ó, não vamos mais descontar tal, a gente nem impetra o MS. Mas se falar, não, o nosso entendimento é esse mesmo, tal, a gente vai impetrar mais 2 MS e vamos pedir para que cesse os descontos. Legal, então dá parabéns para a colega pelo que nos procurou, conta injustiçada, o nosso departamento jurídico está à disposição para isso. O outro caso são dos terceiras classes, a gente já falou sobre isso aqui diversas vezes, tentamos resolver isso administrativamente e acabamos indo para a justiça, né, do pessoal que entrou em 2004, inclusive no Diário Oficial de hoje, já está integrando gente que entrou em 2014, gente que entrou em 2014, já a partir de hoje integrando as pessoas como primeira classe. Então segunda-feira, né, no próximo plantão, é capaz até de hoje já a gente encontrar gente que entrou na guarda em 2014 e agora em 2019 já está com a divisinha de primeira classe, né? E o que é interessante. Então, mas só para concluir, aí tiveram alguns casos que por conta de acidente de trabalho, o sistema não sabe fazer a conta, não sei o que e tal, e as pessoas não conseguiam sair de terceira classe. O menino já tem direito de ser primeira classe e não consegue sair de terceira classe. Nós entramos na justiça e saiu a primeira decisão, que é para o Acácio, né? José Ribeiro. Isso, para o Acácio, dizendo, olha, o Acácio tem razão. Exatamente. Trate de progredir o Acácio para a segunda classe. E aí a administração já cumpriu, progrediu ele para a segunda classe e no Diário Oficial de hoje está retroagindo a promoção horizontal dele para B, está no de hoje. Então ele até 2018, né? Até a semana passada ele era terceira classe A e agora ele passou para a segunda classe B, retroagindo a segunda classe a 2017 e o grau B 2018. Isso. Né? Essa é a Sim. decisão. Tem mais, são 100 pessoas nessa situação na guarda, né? Agora são 99, mas já resolveu. Né? Tem algumas que nos procuraram, nós impetramos as ações, cada uma vai num ritmo, depende do juiz, mas o caminho vai ser o mesmo, porque realmente não há discussão nesse assunto, isso é só... A própria administração, ela reconhece lá quando ela envia, ela reconhece que tem um problema de sistema. Tem um problema de sistema e tal. Que não é problema do servidor. Né? Agora vamos lá. Bom, Cláudio, eu continuo recebendo reclamações porque existe uma ordem interna do subcomando, eu não sei nenhum número dessa ordem interna, mas a gente já falou sobre ela aqui, que manda credenciar todo mundo que tem CNH. Manda credenciar todo mundo que tem CNH. E isso incorre em ilegalidade, porque assim, não é simplesmente pegar um veículo de emergência, né, uma viatura policial, e entregar na mão de alguém que tem habilitação. A lei estabelece requisitos. O Código de Trânsito Brasileiro... Vamos pesquisar. Né, 145, o que alguém lá no comando deveria ter feito e não fez, nós fizemos, fomos pesquisar. Quem pode dirigir veículo de emergência? Então, vamos lá. A viatura da guarda é um veículo de emergência? Sem dúvida. É um veículo de emergência, está caracterizado como veículo de emergência. Então, isso está tratando lá no artigo 145 do Código de CTB, né? Código de Trânsito Brasileiro, Código Brasileiro de Trânsito. Então, para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículos de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produtos perigosos. Então, para conduzir veículo de emergência, que é onde se encaixam as viaturas, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos. 1. Tem que ser maior de 21 anos. Então, quem tem menos de 21 anos, ele pode ser o Nelson Piquet, mas não pode conduzir veículo de emergência. Ele tem que estar habilitado, no mínimo, há 2 anos na categoria B. Então, se o cara tiver permissão, não pode ser condutor de veículo de emergência. Né? Ou no mínimo há 1 ano na categoria C, né, se ele quiser ir para D, mas não é o caso aqui. Vamos só para o veículo de emergência. Não pode ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses.
aquele extrato lá da... Isso, lá da CNH. E 4, ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco nos termos da normatização do CONTRAN. Resolução 68. Isso. Então, não é só fazer o curso EAD de condutor de veículo de emergência. São 2 cursos. Isso, são 2 cursos. É o curso de condutor de veículo de emergência, que é teórico, mas também tem que ter treinamento de prática veicular. Tem que ter. E lá na resolução do CONTRAN, na 168, ela estabelece quem são as autoridades que podem certificar esse curso, né? E aí o Senasp, a Senasp é uma das autoridades que certifica esse curso, que pode dar esse curso. E ela dá o curso de condutor de veículo de emergência. Isso. A Senasp não dá o outro, porque o outro curso é prático, né? Então ela não dá. Fica ali. Porque por essa lógica, o que nós chegamos à conclusão? Tem que ter os 2 cursos. Todo mundo na guarda está irregular. Exatamente. Está todo mundo irregular. O que a gente faz? Para as viaturas a partir de manhã? Porque não tem ninguém credenciado na guarda. Todo mundo está irregular. Ninguém tem esse curso. Exatamente. Né? Eu desconheço. Talvez pode ser que alguém tenha feito fora aí e tal. Pode até ser que tenha. Né? Mas assim, institucionalmente, eu desconheço. Então, vamos fechar a instituição. Ninguém pode dirigir viatura. Não. O que o CONTRAN disse? Aqui, na resolução número 766, que é de 20 de dezembro de 2018. Aí diz assim, os condutores de veículos, é o artigo 43A, os condutores de veículos pertencentes a órgãos de segurança pública e as forças armadas e auxiliares. Então, órgãos de segurança pública, quem está lá, nós nos incluímos, né? Nós somos segurança pública, né? Todo mundo entende isso, né? Ninguém tem dúvida disso, né? Isso. Vamos lá. Aos órgãos de segurança pública e as forças armadas terão até 31 de dezembro de 2019 para realizar os cursos a que se refere o artigo 145, que é o que eu li anteriormente, inciso 4, do Código de Trânsito Brasileiro. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Ela foi publicada no dia 20 de dezembro de 2018. Tá certo? Então, assim, a instituição tem até o dia 31 de dezembro para dar esse bendito desse curso para todos aqueles que ela entenda que deva ser credenciado. 6 meses, né? Isso, tem meio ano para isso. Né? A partir de 1º de janeiro de 2020, quem não tiver esse curso não pode dirigir veículo de emergência, e aí nós vamos fiscalizar, nós vamos pegar no pé, Isso, inclusive, Márcio, abre margem para uma outra discussão, que é a gratificação de motorista de viatura. Porque uma coisa tem que estar diretamente vinculada à outra, porque pelo que está estabelecido na regra, ter a credencial não é uma coisa tão simples assim. Então, aquela tese que a gente defende de que a gratificação tem que estar vinculada à credencial, isso aqui só reforça essa tese. Nós vamos levar, pode ter certeza que na próxima reunião com a comandante e na seguinte com o secretário, porque esse é um assunto que nós vamos ter que discutir nos dois espaços, nós vamos levar esse debate porque ele realmente é importante. Vamos para as perguntas? Vamos lá. Nossa Senhora. Carlos Roberto, alguém pode me esclarecer uma dúvida? A nossa inclusão depende somente da boa vontade do relator Samuel Moreira em decidir a seu bel prazer se coloca as GCMs em seu relatório, ou a comissão também decide? Porque se depender exclusivamente desse relator tucano, as GCMs não entram. Como funciona essa etapa? E se ele não colocar, existem outras possibilidades concretas? Agradeço aos irmãos que estão na luta pelas GCMs. Parabéns a todos que deixaram suas famílias pela causa da Polícia Municipal. Deus os recompensará. Legal, o Carlos Roberto ele não diz de onde é, então não sei nem se ele é guarda de São Paulo ou de fora. É legal quando mandar a pergunta, dá uma situada, sou da base tal, sou da cidade tal, para a gente poder falar aqui. Mas vamos lá, primeiro eu vou dizer assim, essa parte que ele diz que se depender exclusivamente desse relator tucano, as GCMs não entram, isso é uma opinião dele, tá certo? Isso eu não vou discutir a opinião. Tá certo? A opinião, ele pode ter a que ele quiser, não tem problema nenhum. Eu vou responder a parte técnica.
Nesta etapa, teoricamente, sim, depende do relator, né? Se ele coloca ou não. Então, em tese, depende da vontade dele, mas não é assim que funciona. O relator não coloca nada no relatório lá sem ter uma conversa com a equipe econômica, com o governo e tal, né? O relator, a pessoa que é escolhida para ser relator é uma pessoa defensora da proposta do governo, né? Se não, ia colocar alguém na oposição, ele ia escrever um relatório mudando tudo, né? Então, a inclusão ou não depende é um jogo casado aí de conversar com o relator, tem que sensibilizar o relator, mas também tem que sensibilizar o governo e tal, e essa tarefa aí a gente está tentando fazer. Ele pode pôr, se ele colocar, assim, tá resolvido, tá certo? Mas a outra parte da pergunta dele é, e se ele não colocar? Como é que faz? Exatamente por isso foram apresentadas as emendas, né? Aquele monte de... tem 20 emendas lá. Essas emendas na comissão especial, elas serão destacadas, né? Então cada partido tem uma quantidade de destaques lá, ele destaca, eu quero que essa emenda seja votada e tal. Isso é feito depois que é feita a leitura do relatório, né? Então vamos supor que ele não coloque. Aí o partido A, eu quero destacar a emenda 14, por exemplo, que é essa eu sei de cor, que é a emenda do Marco Bertaioli, né? Ou a emenda 13, né, do tal deputado. Aí essas emendas, elas obrigatoriamente serão submetidas à votação na comissão. Então os deputados da comissão, eles podem aprovar aquela emenda e se elas forem aprovadas, o relator é obrigado a incluir no relatório, né? Se elas forem rejeitadas, aí o projeto, ele sendo aprovado na comissão, ele vai para o plenário. Então na comissão tem 49 deputados, você precisa da maioria, né? 25. Isso, 50% mais um lá, né? Então você precisa da maioria, precisa ter 25 votos, né? Para que ela seja incluída. Hoje, seguramente, a gente tem 14 votos com certeza, né? Aí tem que batalhar os outros lá e tal. Agora, se for rejeitada, vai para o plenário. Aí lá no plenário, precisa conseguir 308 votos para ela poder ser incluída. Aí é treta, aí é difícil, né? Aí é difícil. Então essa é a pegada. Vamos lá. O Wallace Patriota. Dos recrutas, quem tem direito a receber o benefício, desempenho esse mês? Nesse caso, o prêmio desempenho, né? Legal. Wallace. Eu não sei de que turma o Wallace mas seguramente, se ele for de uma turma que eu dei aula, ele tem que saber isso daí, porque isso é uma coisa que eu ensino. O que a legislação diz sobre o prêmio de desempenho? Que tem direito ao prêmio de desempenho quem trabalhar mais do que 6 meses no ano, ou que tenha iniciado o exercício até o dia 30 de abril do ano. Exercício. Isso, do ano do exercício. Então, bem objetivo aí para o Wallace Patriota. Se você ingressou na instituição até o dia 30 de abril, você terá direito a parte do prêmio de desempenho. A parte do prêmio de desempenho, né? Aí tem um cálculo a ser feito e tal, que é assim, realmente, né? Se teve aula comigo, sabe até fazer a conta, né? Porque isso daí eu ensino na aula, né? Então a resposta objetiva é essa: quem ingressou até 30 de abril do ano tem direito a uma parcela do prêmio de desempenho. Bom, vamos para a próxima, então. Não tem mais pergunta, não. Acabaram as perguntas, né? Pelo menos que alguém tinha me feito uma pergunta, mas eu realmente não lembro. E na próxima semana a gente responde, né? Tinham essas duas aí que o Zeca aqui achou que era importante. Caso você tenha mandado a pergunta que não apareceu aqui, a culpa é do Zeca, que ele não selecionou a sua pergunta para isso. Mas assim, para a gente encerrar, né? Curta, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, enfim, clica no sininho para que as coisas. O Zeca tá cochichando aqui. O que você tá falando, Zeca? Programa. Vai falar do novo programa que a gente tá lançando, que é de Brasília. Brasília em Foco. Brasília em Foco.
que são as notícias que a gente vai mandando lá de Brasília pra cá. Você quer entender o negócio? Brasília, é isso? Esses são meses namorados, né? Primeiro dia só. Você tá devendo. Tá devendo. 20 anos casado, amo demais minha esposa e ela sua. O que ele aprontou? Depois você me conta. O que ele aprontou? Tá devendo, né? Tá devendo. Ano passado teve mês do namorado, não mandou nada disso. Não tinha programa, cara. Mas beleza, até a próxima semana, né? Para que você fique por dentro. Até mais.